Oi, gente! Montamos um vídeo para ajudar vocês na próxima aula prática, que será de curativos. O que é curativo? É qualquer material utilizado para cobrir e proteger ferimentos. Ele pode se apresentar de diferentes formas, como antisséptico, oclusivo e compressivo. O objetivo é permitir uma cicatrização rápida e natural e evitar a infecção da ferida. Os curativos eles devem apresentar algumas características, como auxiliar na hemostasia, proteger a ferida contra traumas mecânicos, proteger a ferida contra a infecção, limitar o movimento dos tecidos em torno da ferida, promover ambiente úmido na superfície da ferida, absorver secreções, prevenir e ou diminuir espaço morto, dar conforto psicológico aos pacientes, diminuir a dor, evitar o acúmulo de secreções e absorver o excesso de exudato. Critérios para a obtenção de um curativo ideal: manter a ferida limpa, remover o excesso de exudação, permitir a troca gasosa, fornecer isolamento térmico, ser impermeável às bactérias, ser isento de partículas e de tóxicos contaminadores de feridas e permitir sua remoção sem causar trauma na ferida. Classificando pelo mecanismo de ação, a gente tem os passivos, interativos ou hidroativos e bioativos. Os passivos utilizam produtos que protegem e cobrem as feridas, como algodão, gases, esparadrapos, micropore e fitas cirúrgicas. Os bioativos são curativos que fornecem ou estimulam a liberação de substâncias ativas durante o processo de cura. Exemplos desses curativos são alginato de cálcio, hidrogéis e hidrocoloides. Os interativos ou hidroativos são compostos de materiais projetados para manter microambiente propício para a cura da ferida, como películas polimerizadas, espumas polimerizadas, polímeros fibrosos e partículas, hidrogéis e hidrocoloides. Bom, os curativos não aderentes, eles são divididos em petrolato e petrolato medicado. Eles têm uma superfície estéril com acetato de celulose e ele é emulsificado com essa substância chamada petrolato. Ele tem uma característica de permitir que o exudato passe através dele dessa cicatrização secundária. Aqui temos o exemplo de um petrolato. As indicações do petrolato é justamente para abrasões que atingem superfícies da célula como epiderme e derme, queimaduras, e também, principalmente, lugares que recebem receptores de enxerto de pele e áreas doadoras de pele. Também os curativos de filmes transparentes. Ele é um curativo estéril também, com uma substância chamada poliuretano e também presente um curativo hipoalergênico. Ele é contraindicado para as feridas exudativas infectadas. Ele é um filme transparente, não absorvente, e ele permite que a ferida permaneça com a sua umidade natural, evitando a formação de crosta e permitindo também uma rápida epitelização daquela ferida. Ela é indicada para úlceras superficiais com drenagem mínima, úlceras cirúrgicas limpas e queimaduras superficiais. O AGE, os ácidos graxos essenciais, são compostos de óleos vegetais derivados do ácido linolênico. Ele é composto também de vitamina E, vitamina A, e também de lectina de soja. O mecanismo de ação é acelerar o processo de cicatrização através da promoção de quimiotaxia dos leucócitos e do processo de angiogênese. Ele é precursor de agentes pró-inflamatórios. Ele atua também na restauração da membrana celular, além de ter uma ação bactericida contra Staphylococcus aureus, Pseudomonas e Candida albicans. Indicações são para todos os tipos de feridas abertas e não tem contraindicações a não ser aqueles que têm hipersensibilidade a algum componente. Os alginatos, eles são extraídos de algas marinhas marrons e aí eles podem conter sódio e cálcio. Eles são curativos altamente interativos, porque de acordo com que eles vão interagindo com a ferida, eles vão mudando sua composição. O mecanismo de ação, eles são altamente absorventes, criam um meio úmido em contato com o exudato. Então, ele vai promover uma hemostasia através de um intercâmbio iônico entre os íons de cálcio do curativo e sódio encontrado no exudato ou no sangue. As fibras formam um tipo de gel suave. A indicação dele é uma ferida com exudato moderado a abundante ou limpa infectada, úlceras, queimaduras e contraindicação, feridas com tecido necrótico. A malha de carvão com prata é um curativo constituído de carvão ativado impregnado com prata
e envolto por uma película de nylon. O modo de ação dele é ser altamente absorvente. Então, ele vai proporcionar a diminuição de odor e estimula ali a formação de tecido de granulação. O carvão vai possuir a ação de absorção de micro-organismos e secreção purulenta, fazendo com que as bactérias fiquem presas ao carvão. E a prata exerce a função bactericida. Indicação: feridas infectadas com exudato purulento e odor fétido. Contraindicação: lesões sangrantes. Os hidrocoloides são curativos interativos compostos à base de hidrocoloides, feitas de celulose, pectinas e gelatinas. Tanto em pó como também em pasta, e eles fazem uma cobertura primária e ou secundária. Quando tiver absorção moderada do exudato, esse gel hidrofílico que vai ser formado mantém o meio mais úmido, o que vai aliviar a dor. Hidrogel é um gel transparente, amorfo, hidroativo, à base de água purificada, carboximetilcelulose e alginato de sódio. Mecanismo de ação. O hidrogel amorfo e transparente ele promove um acesso visual da ferida. Estéril, composto por polímero de amido modificado, glicerol e água, com capacidade de doação de umidade e de realizar o debridamento autolítico. A indicação é indicado para feridas com tecido desvitalizado aderido à lesão, para ferida com exposição óssea e de tendões e para hidratação de feridas secas. É contraindicado para feridas com média alta exudação, pele íntegra e queimaduras de terceiro grau. Sulfadiazina de prata é um tipo de antisséptico utilizado em curativos. Ele é um fármaco com efeito bacteriostático e derivado das sulfamidas de uso tópico. Ele é um agente cicatrizante e antimicrobiano tópico. É um bactericida para uma grande variedade de bactérias gram-positivas e gram-negativas, bem como algumas espécies de fungos. Ele é indicado para lesões por queimaduras ou lesões infectadas. É contraindicado para gestantes no final da gestação, em crianças prematuras e em recém-natos nos 2 primeiros meses. Seu modo de usar é, após a limpeza da lesão, aplicar uma camada de sulfadiazina de prata e cobre com um curativo secundário. A troca do curativo deve ser de 12 em 12 horas ou quando a cobertura secundária estiver saturada. E no momento da troca, da pomada, pode apresentar um aspecto purulento devido à sua oxidação. O uso tópico de agentes antissépticos estão os antimicrobianos. Exemplo deles está o gel PHMB, no qual é indicado para limpeza, desbridamento, descontaminação e umidificação de feridas cutâneas agudas e crônicas e queimaduras. Pode ser utilizado junto com outros curativos para preservar a umidade e auxilia na prevenção e tratamento de camada de biofilme devido à combinação de seus ingredientes. Adaptação de curativos e de cobertura de ferida, tais como compressas, curativos secundários, gases, esponjas, hidrofibras e aginatos hidrocoloides e outros materiais absorventes para preservar a umidade da ferida. É indicado para a troca de curativos, facilitando o desprendimento de crostas e, consequentemente, diminuindo a dor durante a remoção dos curativos. É contraindicado com associação de tensoativos aniônicos, pois este pode afetar sua conservação. Também não se utilizar em cartilagem hialina e não utilizar aplicações em ouvido médio ou interno e nem intraoculares. E não utilizar em casos de alergias conhecidas ou suspeitas de alergia aos componentes do produto. Além disso, tem o polioxan líquido, que é também indicado para limpeza, desodorização, hidratação e combate ao biofilme em feridas de diferentes tipos. E é contraindicado também em caso de hipersensibilidade ao produto, em cartilagem hialina e em combinação com tensoativos aniônicos ou outros produtos de limpeza de ferida. O Telfa é um curativo de baixa aderência, que funciona melhor em feridas com pouca exudação, pois sua capacidade de absorção é pequena. E, na maioria das vezes, eles precisam ser utilizados com um chumaço absorvente, e não oferece ambiente úmido. Pode também ser impregnado com povidona e iodo, constituindo-se em curativos de baixa aderência solúveis em água. O desbridamento enzimático envolve a aplicação de agentes exógenos de ação enzimática na ferida para a remoção de tecido desvitalizado, e a este grupo pertence a collagenase, no qual uma enzima chamada collagenase obtida a partir de culturas de Clostridium histolítico é destinada como agente desbridante enzimático de lesões superficiais e promove o preparo do leito de feridas através de limpeza enzimática das áreas de tecidos não viáveis para a cicatrização. São indicados em feridas com tecido desvitalizado, aderido à lesão, e realizar a técnica square em necrose para a penetração da collagenase. É contraindicado para lesões isquêmicas, para pacientes com hipersensibilidade à collagenase ou qualquer componente da formulação e em lesões isquêmicas ainda não revascularizada. Bota de Una é uma bandagem de compressão não elástica impregnada com pasta à base de óxido de zinco, goma cássia, glicerol, óleo de rícino e água deionizada. Seu mecanismo de ação: ela exerce uma força de contenção no membro acometido durante a deambulação, aumentando o retorno venoso. Também promove uma fibrinólise e aumenta a pressão intersticial local. Ela é indicada para úlceras venosas de perna e edema linfático. É contraindicada para usuários que apresentem lesões infectadas, insuficiência cardíaca congestiva descompensada, doença pulmonar obstrutiva crônica, trombose venosa profunda e também é contraindicada para pacientes acamados ou que não deambulem. Substâncias utilizadas no cuidado das feridas. Para o desbridamento, a solução de cloreto de sódio é o único agente totalmente seguro, constituindo um tratamento de escolha para a maioria das feridas. A diminuição da carga bacteriana tem sido documentada clinicamente com o uso de irrigação pulsátil dessa solução salina em feridas crônicas de membros inferior.
O uso dessa substância também é importante para a remoção de material solto, e uma irrigação com baixa pressão é geralmente suficiente para eliminar o material da superfície da maioria dos ferimentos. Espuma de poliuretano com prata. É uma espuma de poliuretano absorvente e de retenção não adesivo. É macia e flexível, com um complexo de prata que se dispersa homogeneamente em toda a matriz de espuma. Seu mecanismo de ação. Na presença de exudatos, a prata é liberada continuamente no leito da ferida por até 7 dias. Se adapta totalmente ao leito da ferida, proporcionando absorção superior, mesmo sob compressão. É indicada para feridas de moderada a intensa exudação e feridas estagnadas, para queimaduras de segundo grau e para feridas crônicas infectadas ou com biofilme. Contraindicação para feridas com necrose seca ou tecido inviável e hipersensibilidade à prata.